Olá pessoal, a gente hoje vai terminar o capítulo 3, então esse vídeo que você está vendo aqui e mais 2 para frente vão acabar o capítulo 3. Então o capítulo 3 se encerra desse vídeo aqui e nos 2 próximos. Hoje eu vou ler o verso 41. Tasmat tvamindriyanyadaum niyamya bharatarshabham papmanam prajahiyenam jnana vijnananashanam. Então Krishna, ele começa o verso falando a palavra tasmat. Tasmat quer dizer, por isso, portanto. Toda vez que aparecer o tasmat no verso, quer dizer que Krishna fecha uma conclusão. Que conclusão é essa em relação a tudo aquilo que ele falou lá para trás? Que o desejo que exprime uma condição de ignorância, uma condição de ilusão sobre a própria natureza essencial, aquele desejo que expressa a sensação de que falta algo em mim e que só pode ser complementado com alguma coisa lá fora. É aquele desejo que dá a ideia de felicidade que se constrói por acréscimos. Então essa felicidade por acréscimos, agora eu quero isso, agora eu quero aquilo, agora eu quero essa mesma coisa e agora de novo, agora eu quero isso e mais isso, então quero isso desse jeito aqui. E essa busca constante pela satisfação através do objeto faz com que uma pessoa se estabeleça sempre na dualidade, porque quando ela tem felicidade, quando ela não tem infelicidade. Então, essa pessoa, ela é escravizada pelo desejo. O que é soberano na vida dela é o desejo. Ela não é soberana ao seu desejo. Então, Krishna falou que esse desejo, quando ele parte da ignorância do eu, ele se torna um inimigo, ele se torna um grande devorador, porque ele devora toda a sua energia, devora todo o seu intelecto, toda a sua vida, todo o seu tempo, para que você se engaje em ações que estão atrás de objetos e pelos objetos apenas. Então, Krishna falou também que esse inimigo, o desejo era um inimigo constante. Então, Nitya Vairim, Nitya Vairina, Vairina é um instrumental. Nitya Vairim, que ele é um constante inimigo, ou seja, que ele acompanha sempre a pessoa. O conhecimento, a sabedoria, não significa que essa pessoa que possui conhecimento, sabedoria, é uma pessoa isenta de desejos. É uma pessoa cujos desejos, cujas emoções estão sob um comando. Ela é soberana às suas próprias emoções e aos seus próprios impulsos. Todos os seus impulsos passam antes por um filtro. Então, sabedoria não significa uma pessoa isenta de emoções, mas significa uma pessoa cujas emoções estão sob um comando. Então, Krishna, tendo falado tudo isso, ele fala, tasmat, portanto, tasmat tvamindriyanyadaum niyamya bharatarshabha. Ele diz, Arjuna, portanto, Adau, no começo, o que você faz? Niyamya indriyani, controlando os sentidos. Essa palavra niyamya vem da raiz ya, quer dizer controlar. Yama quer dizer regra, né? Controle. Niyama é o mesmo sentido. Quando você fala de controle sobre os sentidos, esquece toda aquela ideia de forçar, de causar tensão na mente. Quando o yoga fala que é necessário ter um comando sobre a mente, não significa que esse comando significa fazer força. Pelo contrário. Porque uma mente que é forçada, uma mente que é reprimida, represada, que ela é enjaulada no não posso, essa mente não serve para yoga, porque é uma mente tensa. Nenhuma mente tensa vai poder refletir, vai poder contemplar. Porque uma mente tensa só está preocupada com aquilo que é a causa da tensão. Então, esquece a ideia de que você precisa colocar a mente num enforcador, precisa colocar a mente numa corrente. Não. O que você precisa fazer quando você fala controle, comando, porque controle dá a ideia de fazer força.
Quando você fala comando, significa que você aponta uma direção, esclarece a mente por que daquela direção. Nota bem, a mente age em termos de gosto e não gosto. Ela é totalmente emocional. E o intelecto age em termos racionais, o certo e o errado. Como que o intelecto pode controlar a mente? O intelecto controla a mente, ele comanda a mente, apontando para a mente o que é o ganho e perda reais. O que são o ganho e perda reais. A mente de todo mundo, inevitavelmente, ela vai estar buscando nas situações algum interesse dela. Ela está buscando se satisfazer de alguma forma. Ah, mas é uma mente egoísta. Não é questão de mente egoísta. É a natureza da mente. Toda mente é assim. Toda mente vai atrás do prazer, daquilo que é bom, daquilo que é ganho, normal. Você seria doido, maluco, se não fosse. Rasga dinheiro? Ninguém rasga dinheiro. Então, a mente, ela quer o que para ela significa que é bom. E a mente não quer para ela o que significa que para ela é ruim. O que o intelecto faz, então, é mostrar para a mente o que é verdadeiramente bom e o que é verdadeiramente ruim. Grava bem isso. E não esquece disso, porque isso é fundamental para você ter um comando sobre a sua mente. Apontar para a sua mente o que é o ganho real. Agora, o apontamento depende do esclarecimento, do discernimento, do conhecimento da causa que você tem ali. Então, por isso, o conhecimento é a grande arma para lidar com o inimigo, que é o desejo. Então, Krishna, a ideia de comando é essa, niyamya, controlando, comandando, não é fazendo força. Não leve tensão à sua mente. Uma mente tensa não serve. Uma mente tensa, se você está lá tensionando ela, você está segurando ela, isso cansa. Isso vai exigir de você uma energia muito grande. Quando você vira as costas, quando você se distrai, o que acontece? A mente vai de novo em direção àquilo que é o padrão que nela está estabelecido. Então o yoga é a criação de um novo hábito e não forçar a mente a fazer alguma coisa. Porque você vai cansar, você vai se frustrar e você vai abandonar esse caminho. Nenhum caminho espiritual deve ser uma cruz para a pessoa. Se você faz yoga, se você estuda Vedanta e você não tem aos poucos, dia após dia, ali um comando sobre a sua mente, um relaxamento, uma tranquilidade, uma certa estabilidade cada vez maior, gradual, para lidar com as situações da vida, alguma coisa você pode estar fazendo errado. Então pensa muito bem se você não está só assistindo a aula para cumprir o tempo de vídeo que está no YouTube, para pular para o próximo vídeo. Pensa bem que assistir uma aula é só uma etapa do yoga. Só uma etapa da apreensão do conhecimento. Assistir uma aula é assistir uma aula, como a gente está fazendo aqui, pegando o ensinamento direto do sânscrito, desdobrando para você, te dando ali meios para você entender, você ouve, você pensa sobre isso, aos poucos o conhecimento vai sendo construído dentro de você e você consegue levar isso para o dia a dia, lidando com as suas emoções, lidando com as situações, lidando com as emoções das outras pessoas também. Então é isso, esse é o seu real medidor de avanço dentro do conhecimento de yoga. Então, niyamya não é fazer força, niyamya é apontar um valor maior para a mente. Então Krishna diz, tasmat, por isso, no começo, adau é niyamya indriyani, você controlando, comandando os sentidos. Tasmatvam indriyani adau niyamya bharatarshaba. Então, comandando os sentidos, Krishna fala pradyahri, ri, enam, papmanam. Você, pradyahri é um imperativo. Então, um imperativo que pradya é ram, da raiz ram, que quer dizer, você destrua quem? Papmanam, destrua essa inadequação, destrua esse desejo que te leva ao adharma, que te leva ao inadequado. Nota bem que, quando Krishna fala pradyahri, não papmanam, pradyahri, papmanam,
destrua essa inadequação, destrua esse pecado, ele não está falando diretamente para o desejo. É muito importante você entender isso, porque o problema essencialmente não é o desejo, o problema essencialmente é a ignorância. Tanto é que tudo que Krishna falou até esse momento aqui da Gita, e ele vai continuar falando até o final da Gita, é conhecimento. E o conhecimento é aquilo que se contrapõe diretamente à ignorância. A ignorância, a vidya, raga, dvesha, asmita, abhinivesha, é da ignorância, da ilusão, a vidya, que desbrota, que se desdobra o quê? Apego, aversão, a identificação com o corpo e apego às coisas do corpo. Então a ignorância é a causa única e essencial da angústia e do sofrimento de todos os seres. A ignorância sobre o quê? A ignorância sobre o ser essencial que já é pleno. Então a liberação consiste no fato de você entender aquele que já é liberado, já é livre de toda e qualquer limitação desse mundo. Então, quando Krishna fala para Arjuna, destrua esse inimigo que é o desejo, ele está falando para Arjuna se utilizar do conhecimento que gera esse desejo que expressa uma ilusão. A ilusão de que eu sou incompleto, a ilusão de que aquele objeto tem como atributo a felicidade, a segurança, a satisfação. Então Arjuna, por isso, comandando os seus sentidos, ou seja, o intelecto, dando um comando sobre a mente, você destrua essa inadequação pelo conhecimento que confronta a ignorância. E destrua esse inimigo, e ele dá uma característica desse inimigo, dessa inadequação, desse desejo. Ele fala Jnana Vijnana Nashanam, que é essa inadequação, esse desejo, ele é capaz de nashan, de causar a destruição, nashanam, a destruição de quê? Tanto do conhecimento quanto do discernimento. A gente entende, lá no começo do capítulo 2, eu falei sobre 3 níveis de conhecimento, não sei se você lembra, e estava falando que o primeiro nível de conhecimento é Shabda Gnana. Quando você começa a estudar Vedanta, os termos começam a se tornar conhecidos, familiares a você, você começa a entender os termos. Eu sei que é moksha, eu sei o que é karma, eu sei o que é atman, eu sei o que é sharira, eu sei o que é kala. Então eu sei todos esses termos. Depois, no nível de jnana, de conhecimento, você entende os termos conectados, concatenados aos outros, ou seja, não é só um conhecimento de glossário dos termos, mas é um conhecimento que está ligado ali, que ele se constrói dentro do indivíduo. E esse conhecimento jnana, ele se dá no nível intelectual. Depois existe um outro nível que é chamado de vijnana. As pessoas costumam falar, é o conhecimento realizado. Realizado, tudo bem, pode estar certo, pode falar isso assim. Mas para você entender o que é realizado, e não ficar só no campo das ideias vagas, a realização do conhecimento significa samadhi. Samadhi significa quando você põe ordem. Põe ordem em quê? Põe ordem no seu entendimento sobre a realidade. Então, significa que além do seu campo emocional, do seu campo intelectual que compreende, o seu campo emocional também reconhece e assimila. Então, não é só uma concordância intelectual, como também uma expressão emocional, comportamental. Eu consigo ter emoções, sentimentos ali que estão dentro do conhecimento. Eles não ultrapassam a jurisdição do conhecimento entrando num campo de ignorância. Então esse é o dito reconhecimento, ou vijnana. Aqui, Krishna está falando que esse inimigo, essa ignorância, esse desejo, ele pode existir de tal maneira que ele destrói tanto o conhecimento quanto o reconhecimento, conhecimento e sabedoria. Bom, você imagina uma coisa, se o conhecimento foi assimilado, se ele é vijnana,
não tem por que ser perdido. Presta bem atenção numa coisa. Krishna falou no capítulo, vai falar no capítulo 4, Yajñatva na punarmoham evam yasyasi. E tendo alcançado esse conhecimento, na punarmoham evam yasyasi. Dessa forma, você na yasyasi, você não irá para onde? Para punarmoham. Você não vai novamente, você não vai para a ilusão novamente. Então, uma vez que a pessoa se torna iluminada, né, um termo para a pessoa que tem samadhi, uma vez que ela se torne iluminada, uma vez que ela se torne ali uma pessoa sábia, a ignorância não pode, o desejo não pode expulsar esse conhecimento. Porque onde existe o conhecimento não pode haver ignorância, da mesma forma que onde existe a luz não pode haver escuridão. Então, o desejo, ele não destrói o conhecimento, mas ele pode, em algum momento, dependendo da sua natureza, naquele momento, do seu Vikrti, ele pode, naquele momento, pegar você num ponto cego, porque às vezes a gente acha que se conhece. Às vezes a gente acha, não, eu me conheço, eu sei, mas acontece uma situação, acontece uma determinada coisa, algum evento na sua vida, que você tem uma reação que nem você mesmo sabia que era capaz. Nesse momento, você tem a oportunidade de conhecer um aspecto mental que você não conhecia. E isso acontece muito em relação ao desejo, à ira, sempre no campo das emoções. Então, você nunca vai poder conhecer até onde emocionalmente você pode ir. Você não vai poder conhecer isso. Assim, simplesmente sentando para meditar. Mas, durante o decorrer da vida, você vai poder conhecer em determinadas situações o quanto você assimilou, o quanto você tem de comando sobre a sua mente. Nesse momento, que Krishna está falando aqui, que destrói o conhecimento e a sabedoria, significa que ele pode anular momentaneamente o discernimento de uma pessoa. Pega aquela pessoa numa área de sombra, pega ali num ponto cego da mente, pega a pessoa desprevenida, nem ela sabia que era capaz daquilo, quando chegou a situação que ela descobriu, e ela mesma fica surpresa com a atitude dela. Então, aconteceu. Então, esse desejo, ele pode sim fazer com que o discernimento, o claro pensar, a noção de certo e errado, os seus valores, eles sejam em determinado momento, em determinada intensidade, sejam suprimidos, eles sejam apagados e esquecidos, até que você recobra ali, você respira, você volta à sobriedade e mesmo que a coisa já tenha acontecido, você bota a mão na cabeça, meu Deus, que besteira eu fiz. Então, naquele momento foi destruído, entre aspas, o seu discernimento, mas não quer dizer que você perdeu o discernimento para sempre. Então, a Krishna fala para Arjuna, Prajahihinam papmanam jnanam vijnana nashanam. Então, destrua esse inimigo, essa inadequação que é causadora da destruição da sabedoria, do discernimento e do conhecimento. Então, pessoal, a gente viu aqui nesse verso aqui o que é o real comando sobre a mente, o que é ter um comando sobre a mente, que não é nada de tensão, não é nada de causar ali força na mente, mas sim de apontar um valor maior para a mente. Se você tiver dúvida, escreve aqui no comentário do vídeo, deixe se você gostou do vídeo aí, eu espero que você tenha gostado, deixa o seu like aí, compartilha com os amigos e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.